Ora, um ótimo dia para todos. Ora, hoje quero falar de um tema que incomoda muita gente e vamos ver de que maneira ele se alarga até para incomodar ainda mais, de certo modo, o tema dos pesadelos. Não só dos pesadelos, mas em parte dos nossos medos e daqueles medos que tentamos evitar. O que é que acontece precisamente quando temos um pesadelo? Normalmente isso significa que acordamos. Por vezes acordamos estremunhados, acordamos, enfim, por vezes tristes, sobretudo amedrontados, assustados com alguma coisa que aconteceu no nosso mundo de sonho, enquanto estávamos a dormir. E geralmente os pesadelos interrompem-se no preciso momento do maior susto, naquele momento que é mais difícil, que é mais doloroso ou que é mais assustador. E por vezes acordamos sem compreender bem, acordamos com medo e nunca nos ocorre, normalmente, dar continuação ao pesadelo. Claro, queremos evitá-lo, queremos fugir do que foi desagradável. Na nossa vida, muitas vezes podemos fazer exatamente a mesma coisa. Acontece algo que nos assusta, acontece algo que nos incomoda, ou pensamos em algo que nos incomoda, e este também é o caso por vezes nas fobias, naqueles medos mais ou menos inexplicáveis, mas intensos, que muitos de nós podemos ter. O que é que fazemos? Evitamos o tema que nos incomoda e nos assusta. Fugimos dele, evitamos pensar nele, ou por vezes, quando pensamos nele, é uma espécie de toca e foge. Ocorre-nos o assunto, encontramos-nos com ele, pensamos um pouco, mas não o levamos adiante, fugimos a certa altura. Por exemplo, imaginemos, eu receio conduzir o meu automóvel fora de localidades que me são familiares e quando me ocorre o pensamento de o conduzir justamente nessas localidades, penso imediatamente, não sou capaz, não há nada a fazer. Não vou nem tentar, vou evitar o assunto, ou só irei se for acompanhado. E assim evito o assunto e dou o assunto mais ou menos por terminado. Mas há outra maneira de lidar com isto, que muitas vezes nem nos ocorre. Porque quando eu confirmo um medo fugindo dele, quando confirmo que uma coisa é muito desagradável e é, de certo modo, superior a mim, é tão poderosa que eu tenho que fugir dela, eu confirmo o medo. Eu, de algum modo, dou-lhe força. Eu guardo memórias de fuga. Ora, o que é que eu posso fazer, começando pelo exemplo dos pesadelos? Eu posso fazer, de certo modo, o contrário. Ou seja, eu tive um pesadelo e acordei. Acordei num momento mau do pesadelo. E agora, acordado, neste momento durante a noite, ou noutro momento mais tarde na minha vida, eu, de algum modo, sento-me, paro um pouco, relaxo talvez, e vejo-me de volta à atmosfera, ao ambiente do pesadelo. Só que desta vez vou fazer questão de lhe dar continuação. Ou seja, vou chegar à parte do pesadelo em que acordei e vou imaginar para mim mesmo o que é que agora acontece, o que é que vem a seguir. O que é que eu imagino? Vamos deixar o filme correr, de certo modo. E como é que podia ser uma continuação desagradável? Como é que podia ser uma continuação mais agradável? Como é que podia ser a continuação que eu quero? E assim por diante. Com isto, eu estou, de certo modo, a ensinar ao meu cérebro, à minha mente, que é possível lidar com estas imagens de susto de outro modo. Note-se que o nosso mundo emocional funciona muito, como eu já fiz notar noutros vídeos, com imagens e sensações, mais do que raciocínio. Aqui o que eu estou a fazer é dar continuação a estas imagens assustadoras e, de algum modo, mostrar a mim próprio que eu consigo manejá-las, que eu consigo, de algum modo, ter poder sobre elas. E isso é extremamente importante. Vamos imaginar o tal medo da vida real que eu tenho, a tal situação que eu evito, as coisas de que fujo. Pois neste caso, de novo, eu paro, sento-me e vou imaginar-me a ir além. Vou dar continuação ao filme que eu interrompo sistematicamente naquela fuga do não sou capaz, não consigo ir adiante, não enfrento isto. E vou imaginar-me e vou imaginar tudo o que pode acontecer e tudo o que pode não acontecer. E vou talvez decidir interiormente fabricar a continuação que eu quero. Talvez seja uma continuação em que eu me permito fazer o que não permitiria antes. Encarando dificuldades, talvez.
imaginando mesmo a encarar as dificuldades, a lidar com elas e ir além. E isto, normalmente, permite-me conseguir resultados muito interessantes. Estou a treinar-me e a ensinar a mim mesmo que sou capaz, que potencialmente posso ir além. E esta continuação dos filmes que normalmente eu interrompo pode ser preciosa. Pode estar a criar-me uma postura emocional diferente no meu mundo interior. Costuma ser muito boa ideia. Tenho alguma experiência disso, tenho experiência disto na prática clínica, claro, com várias pessoas, e é a minha sugestão para quem queira experimentar. E fico por aqui, já sabem, comentem, partilhem, subscrevam quando queiram, e até logo.